Compreender as diferenças é condição para vivermos com justiça e liberdade. As sociedades são plurais. Mulheres, travestis, lésbicas, negros, homens, gays, idosos, índios e tantas outras diferenças estão presentes na nossa vida. Eu vejo que na escola esse assunto ele não é tratado como deveria ser. Até pelos próprios colegas de trabalho, eles têm uma verdadeira aversão a esse tema. Quando você fala de sexualidade, até entre os colegas, causa polêmica. Hoje em dia, os adolescentes têm que saber da realidade, porque você acha que muitas você vê criança de 12, 13 anos grávida, porque a mãe não orienta a criança, não fala a realidade da vida, porque todo mundo tem o direito de saber a realidade. Quanto mais cedo, melhor, que você pode falar o que você sente, porque você com medo perde muitas coisas, e sem medo você pode conseguir tudo. A escola, na verdade, tem que ver a diversidade sexual como uma realidade. Os professores estão vivenciando, eles estão notando que entre os alunos existe uma variedade enorme de pessoas com comportamentos muito variados e que mostram desejos variados, né? Ou seja, a expressão da sexualidade, né, é muito múltipla, plural, nos contextos das escolas, né? Então, por conta disso, as escolas têm que lidar, né, em termos realistas com o que acontece, né? Não adianta negar o que existe de concreto na vida das pessoas. Em sala de aula, no espaço das escolas, né, tanto alunos como professores estão vivenciando diversidade. Não existia essa separação entre o mundo gay e o mundo hétero. Para mim, nós todos éramos colegas, todos éramos amigos e não tinha por que haver essa separação. Eu era muito ingênuo para perceber esse mundo, eu não via essas distinções. E tinha algumas pessoas que a gente sabia que eram gays, mas eu nunca tive uma índole de discriminar ninguém, né? Nem gay, nem negro, nem pobre, nem rico. E para mim foi muito estranho como as pessoas me tratavam. E depois, quando eu tive um pouco de maturidade, de discernimento maior, é que eu percebi que as pessoas me rejeitavam, me deixavam de lado, né? Não assumiam claramente o preconceito, mas até porque eu não me assumia como homossexual, eu não tinha essa consciência do meu desejo. E é muito complicado você, na adolescência, assumir a consciência do seu desejo, né? O seu desejo por um homem, no meu caso, por um homem, por uma pessoa do mesmo sexo. Não é uma coisa simples. E é muito difícil, inclusive para o professor de sala de aula, ele tratar desse assunto. Quando tem assim, dois gays, lésbicas na sala, o professor fica até sem jeito de dar uma aula, ele não sabe nem como se dirigir a essa criatura. A diversidade sexual é uma questão básica, né, que deve ser vivida, né, e respeitada, né, em todos os contextos sociais, inclusive na escola. Para transmitir aos seus alunos uma consciência crítica, política, cidadã, da diversidade, da diferença, da convivência, da harmonização entre os gêneros, os seres, todos eles, na sua imensa riqueza e diversidade. Pensar numa proposta de educação sexual que tem a ver com o que o pensamento do feminismo, né, constrói, eu acho que teria que ter como uma pista central a questão da liberdade, da autonomia, do diálogo. O nosso aluno hoje, ele encontra-se deficiente de informações. Eles vão aprendendo na rua, vão aprendendo de forma errada, vão aprendendo assim com os colegas que também não sabem explicar de uma forma adequada. Eu penso que a gente teria que partir para uma reflexão sobre novos arranjos de relações afetivas e sexuais, sem opressão, sem violência. E, acima de tudo, habilitar indivíduos capazes de lidar com a diferença,
que é a grande busca da humanidade, não é? Eu acho que a grande busca da humanidade é essa, conseguir conviver com a diferença, e a gente não consegue. Notadamente, quanto à questão das homossexualidades, da travestilidade, da transexualidade, da diversidade sexual, a escola deve se obrigar ao ensino dessa diversidade para despreconceitualizar os indivíduos e a sociedade. Se a escola não contribuir com a despreconceitualização da sociedade e das pessoas, nós vamos ter uma escola omissa quanto a um papel importante dela, que é contribuir com a emancipação cultural, moral, política, intelectual da nossa sociedade.